Abre sua Bíblia comigo no livro de Mateus, no capítulo 25. No versículo 1. E essa é uma parábola bem conhecida, acho que já ouvimos muito, mas acho que teve um mês atrás, o Carlos falou sobre ela, depois algumas palavras foram vindo, eu estava com essa mensagem, mas que Deus nos dê graça. Então diz o seguinte: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além da lamparina, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e compre o óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele pela festa do casamento, para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Pai, fala conosco e revela-nos a tua palavra. Pelo teu Espírito, ministra em nossos corações essa manhã. Então, queridos, esse é o texto que estava preparado, mas eu tenho pensado aqui desde a hora que nós estávamos orando, e me veio muito forte o texto de Provérbios que diz que a alma farta pisa o favo de mel, mas ao faminto até a comida amarga e doce. Então, quando a presença de Deus, quando as coisas de Deus estão nos cansando, é porque às vezes a gente está farto. O que tem te fartado? E eu quero, por causa do tempo ali também, quero mais abrir o coração com os irmãos, que às vezes eu confesso aqui, que nos últimos dias, eu estou tentando achar a palavra, não é que eu estava indisposto, eu estava com dificuldades de pregar. Não porque não tem uma palavra, porque não tem uma revelação. Eu estou com dificuldade nas nossas orações para receber palavras de conhecimento e Deus ministrar. E Deus está falando. E às vezes eu estou ali, irmãos, vêm, entregam palavras. Eu estou com dificuldade com o que a igreja tem vivido. Você vai para a internet, tem aí agora uma bagunça com a música, que é de Deus, não é de Deus, tem macumba, não tem macumba, tem ideologia, não tem ideologia, e o nome de Cristo vai sendo apagado. E a gente entra em discussões que a Bíblia diz que são insensatas. E aí você vê a igreja indo se digladiar na internet entre nós. Aí nós estamos aqui discutindo, a parede é preta, a parede é branca, a parede é azul. Aí vai para a política e a gente perdido no meio disso tudo. E aí nós temos vivido com a enfermidade da irmã Norma, a enfermidade da Ellen. E aí tem a morte do Haroldo, e eu fiquei muito mexido com a morte do meu vizinho, um garoto de 23 anos. Deus deu um sonho para ele que eu estava orientando e não deu tempo. E a gente vai para os negócios e tanta bagunça e tanta coisa surgindo.
E a gente perdido nesse mundo. Esses dias a Kellen questionando lá, Deus, por que a gente está errando tanto? Porque tinha palavras que Haroldo não ia falecer e faleceu, tinha palavras que coisa ia acontecer e não aconteceu. Eu comecei a perceber que talvez a gente não está errando nas palavras, e o que Deus está falando é real, mas a nossa falta de discernimento do que Deus fala, talvez seja o grande problema. E aí a gente vem para um texto desse e começa a discutir nesse texto quem são as virgens, se as 10 eram virgens, se as 5 eram crentes, se não era, se tem azeite, não tem azeite, como comprar azeite, como não comprar azeite. O que eu tenho que fazer, o que eu deixo de fazer, quando é que eu ajo, quando é que eu paro, quando é que eu descanso em Deus, quando é que eu tenho que agir. Vocês não ficam meio bagunçados nessa loucura, não? Talvez às vezes vocês estão na rotina de trabalho que está tão sendo consumida pelo meio secular que não está conseguindo discernir as coisas de Deus. Está faltando dinheiro, não tem dinheiro, então eu tenho que agir para trabalhar. Eu tenho que parar para esperar. Não, mas esperar é acomodar. O descansar, a gente não sabe o que é descansar, porque para muitos descansar é parar e não fazer nada. E para nós descansar é agir com a certeza de que Deus está fazendo alguma coisa. Enquanto isso nós estamos perdidos nesse meio todo. Então, eu estou sofrendo, querido, com essas coisas para tentar saber, sabe o seguinte, onde é que está Deus nisso? E aí, lá no velório do Haroldo, eu vi um monte de coroa de flores. E é interessante, fala assim, combateu o bom combate. Aí estava escrito assim, na maioria delas, que eu acho que foi uma marca que ele deixou. Sai da frente, eu quero ver Jesus. E a grande sentença desse texto, até ficou o título aqui, não vos conheço, o drama relacional. A sentença-chave desse texto não é a questão da disciplina, da tarefa, do azeite, do dormir. Não é se elas erraram, não é se nós estamos errando, não é se elas trabalharam, não é se nós estamos trabalhando. O eixo da parábola não é a atividade, não é o comportamento, não foi o trabalho não cumprido, não foi a tarefa não exercida. Para mim, todo esse texto tem um centro que está no versículo 12, que diz o seguinte: mas o noivo, Senhor, abre a porta, não abre a porta, ora, não ora, nós clamamos. E eu não estou dizendo que nós não precisamos fazer as disciplinas, porque essas disciplinas são direções do próprio Deus, mas ela diz, em verdade lhes digo que não isso. Então esquece se tem azeite, se não tem azeite, como é que compra azeite, como é que não compra azeite. O eixo da parábola não é a atividade feita, o trabalho não cumprido, o comportamento errado, o comportamento certo é não vos conheço. A questão relacional entre as 5 virgens sábias e as prudentes é: 5 conheciam o noivo, 5 não conheciam o noivo. E o verbo conhecer aqui aponta para um conhecimento relacional, um conhecimento experiencial, um conhecimento de convivência. Por que elas prepararam azeite antes? Porque elas conheciam o noivo. Talvez elas sabiam que ele podia demorar, porque o evento, o movimento não era importante, o noivo é importante. Nós gostamos das coisas, dos movimentos, do que Deus vai fazer. Eu quero vir para um culto aonde tem um grande mover, mas o noivo está aqui. Não é conhecer, não é saber quem é Jesus, não é saber o que ele fez, não é ter informação histórica, não é saber o contexto bíblico para servir de armas de defesa ou de acusação no combate com os irmãos ou contra o mundo. Não é crença, não é acreditar,
não é o que você pensa, não é o que eu e você achamos. A tragédia da parábola não foi a falta de crença, de trabalho ou de posse de azeite, foi a ausência do conhecimento e da intimidade sustentada em Cristo que levaríamos a ter esse azeite. Não compra esse azeite. Por que elas saíram para comprar e não conseguiram? Porque você não compra esse azeite, você recebe do noivo. Então, se eu não conheço o noivo, não vou ter azeite. O quanto nós conhecemos Jesus, nós sabemos de tudo. Nós sabemos de tudo. Nós falamos sobre isso, tudo começou no Éden, que é a nossa natureza. A mulher viu que a árvore era boa para comer, tomou do fruto, comeu, então os olhos dela foram abertos para ambos, ouviram a voz do Senhor Deus e esconderam-se da presença do Senhor. Todos nós temos esse gênese de não conhecer. O homem passou a conhecer o bem e o mal. O que nós conhecemos muito bem é o bem e o mal. Por isso que a gente acha que para a gente servir a Deus, a gente tem que fazer tudo certo. Para agradar a Deus, eu tenho que fazer o bem. Por isso que a mídia e o mundo tem pressionado você para fazer o bem que o mundo acha, mas que nos afasta de Deus. O bem para mim. Eu preciso fazer o que é bom para mim. Morrer em favor do outro que foi injusto comigo? Sem chance. Porque nós experimentamos o bem e o mal. Nós temos intimidade com o bem e com o mal. Nós temos intimidade com a justiça. Em casa, ontem à noite, depois do culto dos jovens, nós fomos ter uma conversa. Eu e uma das 5 figuras. Não vou expor quem. E nos últimos dias a gente tem conversado sobre pai não é justo. Por que Deus levou o Haroldo e não levou um outro fulano aí? Que na nossa cabeça é mal, que vai para o YouTube, mas que dizem que estão no alto do poder e têm feito mal. Porque ele estava fazendo bem. Eu não tinha parado para pensar porque o Haroldo conhecia o noivo e tem um lugar melhor para estar. E investiu tesouros nesse lugar. Chegou a hora de usufruir. Então nós é que estamos no mal. Então o homem passou a conhecer o bem e o mal. Ele perdeu a naturalidade, ele perdeu a comunhão, o entendimento intelectual encheu a cabeça e substituiu o conhecimento relacional e a comunhão. Então, entendimento não é a mesma coisa de conhecimento. Nós, homens casados, a gente aprende isso, faz assim, quer ver? A gente entende esse negócio bem. Por quê? Você entende, sua mulher? Entende, cara? Confessa. 20 anos. Não entende. Mas você conhece ela o suficiente para não entendê-la. Porque você conhece o suficiente algumas reações dela e nós não entendemos as reações, mas nós conhecemos por causa da relação. Então o homem trocou a relação com Deus para querer entender as coisas. E não foi por ingenuidade, e não foi por engano. É pela cobiça da alma. A Bíblia diz que Adão pecou pela concupiscência dos olhos, pelo desejo da carne. Nós queremos o controle, e isso tem roubado de nós a coisa mais importante, perceber onde está Jesus. Conhecer Jesus. Então a gente vem para a igreja, prega de comportamento, você tem que ler a Bíblia, você tem que orar. Não vai, queridos, não vai. Quero aliviar esse coração que não vai. Por quê? Porque o medo, a autodefesa, o isolamento, a ruptura da consciência da presença de Deus foi perdido. O problema nunca foi o erro que Adão cometeu, o problema foi a independência.
e a falta da relação que foi quebrada. Não é a ignorância intelectual, porque o homem sabia o que estava fazendo, mas agora é a ausência do relacionamento e discernimento da pessoa de Jesus. Nós estamos vivendo, queridos, como aqueles discípulos, quando Jesus cura a tempestade. Estava lembrando dela, foi a primeira mensagem que eu preguei na vida e que Deus falou comigo. No mar, travessa, vem a tempestade, todo mundo preocupado, porque na tempestade eu estou pensando em mim, e Jesus está lá no barco dormindo, e ninguém se preocupa em acordar Jesus, porque talvez ele poderia afogar se a água pegasse ele, porque ele estava dormindo, e acorda Jesus, segura aí, porque a coisa está feia. Não, é Jesus, você não se importa que nós morremos? E aí Jesus levanta, acalma o mar, a gente acha lindo, acalma a tempestade, e a gente acha lindo. Mas os discípulos olham para ele e falam assim: quem é esse? Que até o mar e o vento acalmam. E isso é porque eles viram Jesus transformar água em vinho, eles receberam o ensinamento de Jesus, eles tinham ouvido o sermão do monte, eles viram Jesus curar a sogra de Pedro, eles viram Jesus curar enfermo, eles viram Jesus curar paralítico, eles viram Jesus curar cego. E aí pergunta: quem é esse? Estamos num ambiente da presença de Deus, não sabemos quem é Ele. Isso é o grave. O grave não é a lamparina de azeite, o grave é o noivo dizer: eu não te conheço. Os demônios sabem que é Jesus. Uns aventureiros saíram pelas cidades para expulsar demônio em nome de Jesus, a quem Paulo prega. O demônio fala assim: ó, Jesus eu conheço, você não conhece. Paulo eu sei quem é. E tomaram a ataca desses demônios. E a gente fica num aspecto crítico, mas nós estamos assim. A gente está vivendo em nome de um Jesus a quem o Haroldo pregava, a quem o pregador da internet prega, aquele irmão que diz isso prega, aquilo que o livro está dizendo, aquilo que vou falar dos irmãos que o Abner está trazendo, aquilo que o Hernandes Dias Lopes está falando, que o Tim Keller, vão pegar esses irmãos famosos, e a palavra deles é de Deus, mas eles conhecem o que eles estão pregando, e a gente está falando de um Jesus a quem esses irmãos estão pregando, e os demônios estão dizendo: eles eu conheço, você quem é? Você quem é no reino de Deus? Entende? E nós estamos sofrendo derrotas após derrotas, porque nós estamos envolvidos conosco. E a vida religiosa sem relacionamento, então não é ignorância intelectual. A gente consegue debater. Estou irritado com um tanto de debates dentro da internet, porque o nome de Jesus está sendo envergonhado. Uma igreja que está dividida e um monte de gente que sabe tudo de teoria e não conhece o Filho. E a gente precisa parar de falar em nome de Jesus a quem os outros pregam, quem o Juliano prega, quem o cá, ou quem o fulano falou, ou a palavra foi boa, a palavra foi ruim. Cara, a gente sabe tudo. A gente não concorda com coisas e concorda com aquilo, e a gente... Existe um dos livros que está sendo mais lido na Bíblia. Sabe qual que é o livro, querido? É o livro de Heresias. Heresias, capítulo 3, versículo 15. Faça da sua parte que eu farei da minha. Heresias, capítulo 3, versículo 16, fala: seja submisso ao seu marido, se ele for bom. Se ele for ruim, não precisa não. Ore pelo seu inimigo, se o seu inimigo tem algum negócio para te dar, algum benefício para te trazer. Se não, faça como Pedro, traga fogo do céu. Tiago e João, né? Vamos orar. Cheio de justiça própria. Heresias capítulo 3, versículo 17. Perdoa a pessoa que você está ofendida, mas ele não merece, então não precisa.
aí fica aí pastando, doente, sem viver tudo aquilo que Deus tem. Sabe por que isso, querido? Porque isso é a nossa natureza. Então está tudo certo. Está tudo certo. Não tem jeito de ser diferente, porque a vida religiosa, ela é assim. A vida natural, ela é assim. A vida natural que o homem carnal não consegue entender, ela é assim. Não tem nada de errado. Agora, para que algo diferente aconteça e o que nós vivemos em relação à vida com Deus faça sentido, tem que morrer e nascer de novo. E para fazer isso eu preciso de uma palavra: conhecer Jesus. Conhecer Jesus. Essa parábola, essas virgens não entraram no banquete do noivo, não é porque elas fizeram errado, não é porque elas não compraram azeite. Aqui está falando que elas saíram para comprar na hora errada, não é porque elas dormiram, não é porque elas agiram certo, não é porque elas agiram errado, é porque elas não conheciam o noivo. E pior ainda, o noivo não as conhecia. E o que Jesus está dizendo para essa noiva, não é que eles não sabiam quem ela era. Ele não sabia quem eram essas 5 virgens. Não é que eles não sabem, que Deus não sabe quem você é, não sabe onde você mora, não sabe nas suas necessidades. Não é que quer dizer que Deus nunca te abençoou, porque Ele pode ter te dado emprego, pode ter suprido necessidade, pode até te curado. O que Jesus está dizendo: eu não tenho relacionamento com você. Você não faz parte do meu ciclo de amizade. Você não faz parte do meu ciclo de relação. Senhor, mas você me abençoou tanto. Te abençoei. A gente dá comida para o mendigo. A gente dá cesta básica para aquele que não é filho. A gente socorre até o carnal, porque até o homem que é duro sabe dar o que é bom para as pessoas, para os seus filhos. Deus nos dá o Espírito. O que Jesus está dizendo é: você não faz parte do meu ciclo de relacionamento. Senhor, mas naquele dia muitos dirão: Senhor, mas nós profetizamos em teu nome, nós curamos enfermos em teu nome, nós fizemos milagres em teu nome. E Jesus diz: e eu digo abertamente, eu não te conheço. Apartai-vos de mim. É possível servir, operar dons, liderar, trabalhar muito, produzir muito, ganhar muito dinheiro e ainda assim não conhecer Jesus, não viver um relacionamento pessoal. É possível nós conhecermos a Bíblia, é possível nós sabermos todos os versículos, é possível você dar aula de teologia, é possível você pastorear a igreja e não conhecer Jesus. Está tudo perdido. E o mundo está trabalhando duro para tirar de nós o foco de Jesus. E aí eu acho que por isso que muita gente fica afetada com essa expressão do Haroldo, que é: sai da frente, eu quero ver Jesus. E a gente acha lindo, porque tudo, a gente pega frases e põe num mural e fica bonito na decoração. Mas Jesus está dizendo: olha, eu morri para ter um nível de relacionamento de intimidade. Mas Deus não força essas relações. Jesus não cobra cumprimento de regras, de princípios, de alguém que não o conheça. Então eu preciso ver o que está acontecendo. Eu preciso conhecer Jesus de forma intelectual pode ser bacana, mas se eu não entrar numa perspectiva de pegar esse Jesus, tirar ele de dentro de mim, como depende do meu potencial, tirar ele lá do céu, trazer ele, estou criando uma alegoria, tá? E trazer ele para a minha frente, como eu estou aqui com Pedro, e enxergar: eu preciso desenvolver uma relação com ele. Eu preciso desse homem. Eu preciso desse Deus. Eu preciso ouvi-lo. Eu preciso que ele me conheça. A gente se esforça tanto para fazer networking, porque a gente precisa de algum benefício, de um trabalho, de uma entrada.
de uma medicação, de uma vaga. Eu preciso conhecer Jesus para ter entrada no reino dos céus. Mas como o reino dos céus vai demorar muito, isso é mentira, tá? Aí não dá tempo. E o diabo te engana, porque o reino dos céus é para agora. Os poderes do mundo vindouro é para agora. Os dons do Espírito Santo é para agora. A vida eterna é para agora. Só que a Bíblia diz que a vida eterna é esta: conhecer a Deus como único Deus e a Jesus a quem Ele enviou. E a gente está pastando dependendo de recursos temporais, naturais, porque a gente está perdido sem conhecer o Rei. A gente não consegue ouvir a voz do pastor. Hoje tem muito. O que nós temos muito hoje? E eu estou dizendo, irmãos, que a integridade, a sinceridade. Nós queremos fazer o certo. Nós não queremos desagradar a Deus. Isso é legítimo, isso é bom, não é para a gente. Mas é para a gente se despertar que se as coisas não estão acontecendo é porque está faltando o dono do brinquedo. Quando a gente era pequeno, sempre tinha o dono da bola. Se o jogo não está acontecendo, está faltando o dono da bola. Aí, né? Não vai. E o que hoje nós temos? Nós temos muito ocupação. Então nós não temos tempo, e é verdade, porque o mundo exige. Mas eu estou falando de mim, eu falo às vezes do Caio, muita ocupação com o prédio, com a reforma, com coisas, com o menino, com tudo, e a gente não tem tempo de estar fazendo a leitura bíblica diária. Muito trabalho, muitas obrigações, temos muitas informações abundantes. A gente tem paciência que ouvir um vídeo de 3 minutos mais. Talvez é só eu. Quando eu ouço 3 minutos, é grande demais. O cérebro está acelerado. A gente tem conteúdo demais, discussão demais, religiosidade demais, razão demais, defesa de posições, defesa de opiniões, defesa de peso, cumprimento de rito, vontade de ver um grande mover de Deus, vontade de ver um avivamento, mas não tem como, porque nós temos muito pouca sensibilidade a Deus, nós temos muito pouca intimidade com Jesus, nós temos muito pouca permanência e perseverança, e nós temos pouca capacidade de ouvir a voz de Deus. Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, se eu não estou conseguindo ouvir com clareza a voz de Deus, isso é um sinal de que nós estamos com pouco relacionamento com Deus. É ou não é? Irmão, é um negócio assim, fantástico. Nós estamos aqui, tem essa parede que isola som, tem outra parede, lá no fundo tem a salinha, e se um menino de lá der um espirro, a mãe aqui sabe que é o filho dela e sai daqui, e vai lá. Isso é intimidade. É ou não é? Interessante isso. Então, Deus está nos chamando, não é sair correndo para comprar azeite, não é ficar tensa, será que eu tenho azeite? A chave para resolver os problemas é: eu preciso conhecê-lo. Eu preciso ser amigo. Por que nós não ouvimos Deus? Por que nós erramos tanto? Não é porque Deus parou de falar, é porque a intimidade diminuiu. As distrações diminuíram. O nosso foco diminuiu. Nós tiramos o olho de Jesus e começamos a olhar para a circunstância. Nós não temos mais o foco da glória de Deus, mas a marca da besta está muito de nós, está escrito eu. Sabia disso? É eu. Eu. É impressionante, irmãos, como está tudo errado. A gente, como pastor, está errando, porque a gente fica tentando convencer vocês a fazer uma coisa que deve ser feita, e vocês têm que ser convencidos para nós fazermos algo que deve ser feito. E Jesus fala assim: não conheço nenhum de vocês. Já passou. Esse é o desespero que a gente tem que ter. E não quer dizer, lembrando bem, que não quer dizer que Deus não sabe quem você é, não sabe sua identidade, não sabe onde você mora, sabe tudo. Deus está dizendo assim: cara,
E aqui não falo que Jesus falava com alegria. Eu não faço parte do seu ciclo relacional. E aí, queridos, até a obra de Deus vira inferno se não for Ele dando as ordens, se não for ouvindo a voz. É isso que eu estou falando. Nós tivemos essas mudanças aqui, eu entro numa crise, porque eu quero ver coisas, tem que fazer, nosso seu pastor tem que fazer alguma coisa, Deus fala assim, fica quieto, lá naquele escritório, eu preciso falar com você, mas Deus não está conseguindo falar comigo. E eu estou, por isso que eu falei, confessar o nosso coração, porque está difícil ouvir. Ah, mas é porque eu estou trabalhando. Não tem a ver com isso. Ah, porque é muita correria. Não tem a ver com isso. Todos os homens de Deus, quando o Espírito Santo apareceu para eles, eles estavam numa rotina muito tensa. Eliseu estava arando o campo, o Mateus estava lá na fiscalização com Roma, né? Os apóstolos estavam pescando. É lá. Mas a gente reserva esse quadradinho de domingo para Jesus, e ai dele, aqui eu já estou agoniado que eu fiz um plano de terminar às 11h15, e ai de Jesus, se pegar mais 5 minutos, não dá. A gente ri para não chorar, querido, mas eu estou aflito. Eu quero ver Jesus aqui. Nós queremos ver as comunidades, ele tem que aparecer. A Bíblia fala, quando 2 ou 3 concordarem, eu tenho falado isso aqui, em respeito de qualquer coisa em nome de Jesus, isso vai ser feito. Se não está feito, nós não estamos falando o nome de Jesus. E falar o nome de Jesus não é declarar o nome de Jesus como se fosse uma macumba. Falar o nome de Jesus é ter autoridade para agir em nome dele. Nós temos uma procuração de Deus, de Jesus, para andar nessa terra e falar o que ele está mandando falar. Nós somos só os meninos de recado. Falar o nome de Jesus é ele, vai lá e faz, e o que nós falamos vai acontecer, porque é o que ele está falando. Amém? Então, irmãos, por que Deus, a ovelha reconhece a voz do pastor? Sem esse conhecimento, a voz de Deus vira ruído. Sem esse conhecimento, o culto é canseira. Sem conhecer Jesus, é chato. Irmão, vamos ser franco. Nós estamos em família. Tem coisa mais chata que culto? Você senta, levanta. Agora senta, levanta. Agora canta. Agora para. Agora escuta. Agora passou da hora que você tem que ir fazer o almoço e não orou ainda, porque agora era hora de orar. Agora é hora do... Se Deus não estiver aqui, não é, mas tem nada mais chato e ruim que reunião de crentes sem Deus. Ele está presente em nossa vida? Tá. Ele habita em você? Habita. Ele está aqui? Tá. Qual é o problema? Ele não tem sido percebido. Ele não tem sido sentido. Ele não tem sido obedecido. Porque não é o centro da prioridade das nossas relações. Ele não faz parte do nosso ciclo de amizade. Ele é um Deus que na hora que eu estou no aperto, eu vou buscar recurso. E não é só dinheiro, não. É emocional. A gente tem o espírito de Naamã dentro de nós. A gente vem aqui e fala, querido, arrepende. Vai para sua casa e lê o texto. Os irmãos ficam com raiva, porque o pastor não orou, não chamou você aqui, não fez você dar 3 pulinhos, dar uma rodadinha, fazer um sacrifício para você ter um mérito na resposta, porque assim, eu fiz, consegui. E aí a gente corresponde com as nossas forças e perde a misericórdia com o outro que não consegue andar. Que bagunça. Estou sendo claro, queridos? Então o que acontece? Sem conhecê-lo, ou mais importante, sem ele te conhecer, não é saber sobre você, porque ele é onisciente, onipresente, está claro isso, né? Mas sem ele ter a liberdade de entrar lá no seu quarto e ter uma relação íntima, porque essa palavra conhecer aqui, irmãos, nosso amador, é a mesma palavra usada
para a relação sexual entre um homem e uma mulher. É esse o nível de conhecimento. Jesus não tem um nível de conhecimento que ele entra no teu quarto para estar sozinho com você, para ter um nível de intimidade que muito maior do que às vezes a gente tem com a esposa e com o esposo. É esse nível de conhecimento. Eu não faço parte das suas intimidades. Sou um cara legal que se aceita andar junto, mas eu não entro lá no fundo. Eu não tenho autoridade para mudar suas decisões, para mudar a sua função. Eu não conheço. Eu não tenho relação. Não sou parte da sua intimidade. E ele quer ser. Ele morreu para isso. O Deus, olha que absurdo, irmão. O Deus eterno, que o universo inteiro está dentro dele, se faz carne para morar no corpo humano. Isso é muito pior que a cruz. A cruz foi 3 horas. E agora ele está a eternidade preso num corpo de homem. Por amor a nós. Para ser parte dessa relação íntima conosco. Mas não está tendo espaço. Porque a gente quer ver o mover de Deus. Porque ele não sabe o que faz. E sabe como a gente fala para ele que ele não sabe o que faz? Quando a gente recebe uma palavra e não é obedecida, não é considerada. Aí, querido, a oração vira obrigação, a Bíblia vira canseiro e argumento e arma de defesa, e ler a Bíblia vira mais um ponto de pressão. E não um tempo de comunhão. A Bíblia não é um livro de regra, a Bíblia é um livro de relação. Mas a gente quer as regras para não ser pego no erro. O culto virou uma rotina, o culto virou um compromisso, uma obrigação. Eu tenho que estar no culto. Não, você não tem que estar no culto. Mas se você conhece Jesus, eu quero estar, porque é onde eu vou estar, em família, tendo uma relação com Deus. O debate vira prioridade e não ouvir o que Deus tem para falar. A avaliação fica muito mais forte do que o que Deus falou comigo. Deus não está falando conosco. Eu quero uma boa palavra. Deus quer falar conosco. Muito entendimento, pouco conhecimento. Entendimento não é a mesma coisa de conhecimento. Adão e Eva abriram mão do conhecimento de Deus para estar em entendimento. Porque o entendimento me dá controle, o entendimento me dá justiça própria, o entendimento me ensina a não ficar exposto. O entendimento me torna justo, mas o conhecimento me torna dependente. O que você prefere, querido? Justiça ou amor? Você quer ser justificado, nós somos em Deus? Está certo ou ser amado? Tem coisa melhor que ser amado? A gente não sabe o que é isso. A gente não sabe ser amado. A gente fica desconcertado. O chamado de Deus sempre foi relacional, de Gênesis até Apocalipse. É Deus tentando resgatar o nosso relacionamento e se revelar a nós. Moisés, quando sai lá do monte, está lá. Eu te conheço, Moisés. Te chamo pelo nome. E Moisés nos ensina a falar assim: Senhor, eu quero andar, me revela os seus caminhos para que eu te conheça. Oséias 6,6 diz: porque eu quero misericórdia, não sacrifício. O conhecimento de Deus vale muito mais do que os holocaustos. Deus rejeita ritual vazio, Deus rejeita as orações vazias, Deus rejeita uma busca sem um conhecimento relacional. Deus não está preocupado com resultados, Deus quer um relacionamento. Por isso que dons estão travados, porque isso é zelo de Deus, querido. Zelo de muitas coisas nas nossas vidas estão travadas, estão doídas, estão amarradas, porque Deus nos ama e está fechando o cerco para nos trazer para Ele. Lá em Êxodo 19, eu aprendi isso com o Roberto, ele fala que como eu tirei vocês do Egito e trouxe sobre as minhas asas, e aí alguma tradução, porque a gente não aguenta, e os trouxe para perto de mim, não tem isso no original, eu os trouxe para mim, porque você é importante. E às vezes por isso você está tendo alguns problemas, porque Deus nos guarda.
Jeremias fala: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o justo na sua justiça, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Eu lembrei essa semana de uma cena que nós vimos lá em 2001, lá em São Paulo, com o seu João. Tivemos o pai do Haroldo, e aí nós estamos no meio de uma reunião, uma conferência, 15 dias, trancado dentro de uma chácara, muito pior que o Big Brother, que é cheio de profetas. Você tinha até medo de piscar e o cara vai revelar meu coração. E eu carregado de pecado, novo convertido, e eles pregando: você tem que estar no Brasil, eu estava no Japão, você tem que estar no Polo Norte, eu estava no Polo Sul, então eu vou para o inferno. E aí o seu João parava e olhava para nós assim, eu falei: pronto, agora eu vou morrer mesmo, vou ser fulminado. E Deus precisa falar comigo que eu preciso pregar. Gente, um homem com 70 anos na época, Deus precisa falar comigo. Aí os irmãos: seu João, o senhor tem conteúdo, o senhor tem uma história, o senhor está aqui, o senhor precisa pregar. Ele virou para o irmão assim, de jeito, né? Conheço Deus, Deus me conhece. E se ele não falar comigo, eu vou embora. Porque não é o conteúdo que a gente tem na cabeça, é o momento onde Deus está aqui, quer falar. Querido, se não fosse assim, vamos aprender com Abraão. Se nós estivéssemos no lugar do Abraão, o Isaac estava frito. Porque na hora que o anjo gritasse, falasse assim: não mata o menino, a gente ia repreender o anjo, porque nós íamos falar que Deus falou para matar o menino, ia repreender o anjo, mandar o Satanás embora e cravar a faca no Isaac. Por falta de discernimento, Abraão conhecia a voz de Deus. Conhece a voz de Deus. Para de ficar medindo seu comportamento. Ah, não, eu estou errado mesmo. Não, meu irmão, às vezes eu ligo para o irmão: o que foi que eu fiz? Pastor me ligando: meu Deus, não, eu estou errado. Irmão, nós não estamos preocupados. Olha bem para mim aqui. Nós, de forma pastoral, e eu não estamos preocupados se você está certo, se você está errado. Nós estamos preocupados se o seu coração está ansiando em conhecer Jesus. O nosso papel como pastor é que os irmãos conheçam Jesus, não é consertar a sua vida. Amém? Conta com a gente para isso. Quem conserta a vida de vocês é o Espírito Santo. Nós só somos, às vezes, o irmão mais velho que aponta. É ali. Conversa com aquele camarada que vai dar certo. Conversa com o Senhor. Por maturidade, por ter paz. Então, às vezes, a gente não sabe o que fazer, mas já sabe o que não fazer. Pastoreamento não é policiamento, é nos levar a conhecer Cristo. Isaías fala: o boi conhece o seu possuidor, o jumento, a manjedoura, o lugar onde tem pasto, do seu dono. Jumento não sai comendo qualquer coisa em qualquer lugar. É porque eles não têm acesso à internet, né? Mas Israel não me conhece, o meu povo não me entende, porque o povo perdeu o senso e a noção. Cristo veio para resgatar isso. Boa notícia, nós temos a chave para virar essa ilha, querido. Isso é o natural. Mas o que foi destruído no pecado foi resgatado na cruz. Então, isso que eu trouxe é o diagnóstico. Mas tem remédio. João 10,14, Jesus diz: eu sou o bom pastor. Então vou te dar uma notícia boa: eu conheço as minhas ovelhas. Se o negócio está tenso, querido, repreende o diabo, não pode ser ele. E das minhas ovelhas eu sou conhecido. João 10:27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. O Senhor te conhece. Agora é nós aprendermos a ouvir a voz dele. Conhecimento de Cristo gera verdadeiro reconhecimento. Conhecimento de Cristo gera direção clara. Conhecimento de Cristo gera comunhão com Deus e comunhão com o corpo. Conhecimento de Cristo gera obediência por amor. Ah, tem que obedecer? Tem. Mas obedecer sem amor é difícil demais. Quem conhece, ouve.
Quem ouve, segue. Quem segue tem direção clara. Quem tem essa direção não erra o alvo. E é bem-aventurado. Sabe qual que é o grande problema, querido? É que a gente tem misturado ser bem-aventurado com ser bem-sucedido. Está todo mundo batalhando para ser bem-sucedido. E quando fala bem-sucedido, você está falando de quê? Quando fala, o cara é bem-sucedido, vamos ser francos, você pensa em quê na hora? Você ouve alguém falando assim, fulano é bem-aventurado? Eu fiquei tão feliz no dia que eu ouvi isso, não é criação minha não, eu ouvi. Rapaz, eu bem-sucedido, não sei se eu estou muito não, mas eu acho que bem-aventurado, eu sou. Eu não considero você ter sua casa na presença de Deus, servindo. E aí, quando nós estamos com os nossos filhos bem, a gente começa a abandonar a presença de Deus, porque a gente tem que buscar coisa que o mundo diz que você é bem-sucedido. Qual que é o seu coração, na qual de ver que a Rebeca aqui na frente ministrando louvor com voz profética, sensível a Deus? É uma mulher bem-aventurada. Ah, vou perder o emprego. Ah, mas eu tô sem dinheiro. Mas nossos filhos. Isso é bem-aventurança. Quantas coisas nós temos. E o foco de tudo isso é a vida eterna. Vida eterna é que conheçam a Jesus, o único Deus, e a Cristo a quem Ele enviou. Vida eterna não é destino futuro. Vida eterna é relacionamento com Cristo hoje, é conhecer Jesus hoje, é conhecer agora, é aprender a conhecer a voz de Deus. É quando nós saímos daqui, a segunda-feira não vai mudar a circunstância, mas a perspectiva com que nós vamos encarar o mundo vai mudar. Nós vamos deixar de ser vítima para sermos canal de Deus. Nós vamos deixar de ser influenciados para ser influenciadores. Não tem jeito se eu e você não conhecermos Jesus. É relacionamento, é aprender a ouvir a voz de Deus, é conhecer a cruz, é saber que Ele sustenta as finanças. E que se tem alguma coisa errada, é porque nós gerimos errado, mas se eu for até Ele, Ele vai dizer: Senhor, acabou o vinho, não é minha hora. Maria conhecia Ele. Não é porque ela mandava nele, não. Ela conhecia Ele. Faz tudo que Ele mandar. E veio o melhor. Que aquele povo jamais podia produzir, porque o que vem do céu é produtivo. Deus quer você bem-aventurado. Sabe o que é alguém bem-aventurado? É alguém mais que feliz. O que Deus nos quer feliz. Só que a felicidade não está no que o mundo está mentindo para você, no que a carne está mentindo para você, no que o diabo mente para você, aonde você acha que está. Conhecer a Deus nos leva a desenvolver uma consciência diária na presença dEle. Nos leva a consultá-lo antes de tomar qualquer decisão. Eu tomo decisão baseada no dinheiro? É mamão. Eu tomo decisão baseada numa palavra de Deus e o dinheiro vira recurso? É Deus. O problema não é o dinheiro, o problema é nós. Sempre nós vamos estar nesse meio. Só que ou é recurso ou é nosso Deus. É recurso. Não precisa rejeitar aquilo que é recurso. Conhecer a Deus me leva a obedecer com alegria, me leva a cultivar tempo com Deus, me leva a dependência prática, essas coisas assim, está tão cansativo de ouvir já. Né? Então, eu queria convidar você a orar. Um monte de coisa aqui para falar, mas não vai funcionar. Mateus 25 não é uma ameaça de que um dia você tem que ficar esperto, porque lá no final pode ser que a porta seja fechada para você. Larga esse medo. Nós não precisamos viver no medo de perder a salvação, o medo de no final dar errado. Mas é sobre gente que viveu a vida inteira perto, no ambiente certo, mas não conheceu o verdadeiro noivo. E é um alerta de Deus para nós nos voltarmos a conhecê-lo. Não vos conheço não aponta para a falta de informação, mas para a falta de relação. Esses dias eu orientei o irmão, falei, vai para o seu quarto e
Fala tudo que você quer falar com Deus. Ele falou, vou xingar ele. Ele falou, não tem problema emocional. Xinga e aguenta o troco. Irmãos, o medo de Deus, ele é aquele que o povo dele gritou, crucifica-o e solta o Barrabás, e na cruz ele diz, perdoa. Ele não sabe o que faz. Porque ele conhecia. E o Senhor quer liberar todas as revelações primeiro de quem ele é. Apocalipse. Pois eu vejo como que Deus trabalha, porque no final de tudo, o chamado bíblico nunca foi você crescer intelectualmente, mas sempre foi em andar com Deus. A pergunta para você não é, você está fazendo tudo certo? Você está acertando em tudo? A pergunta é, eu te conheço? Nós andamos juntos na sua vida terrena? Eu conheço seu quarto de intimidade? Deus quer nos revelar, a conhecermos e nós conhecermos. Sem Jesus, tudo que a gente está fazendo é vão. Então nós precisamos tirar nossas expectativas de todo o movimento e lançá-lo no desejo de conhecer essa pessoa. Não quer dizer que você não conhece, mas tem muito mais. Deus quer falar com clareza. Deus quer curar enfermidades. Deus quer curar a ansiedade. E às vezes Ele põe a ansiedade para nos trazer para Ele. Mas o eu precisa sair do trono. Vamos orar?